boa tarde a todos os nossos ilustres palestrantes e ilustres webinar. Desde já agradecer o amável convite que nos foi feito para moderar esta sessão. Temos muito pouco tempo, então vamos aproveitar para, no meio desta situação de pandemia em que nos encontramos, da Covid-19, abordar o tema do impacto da Covid-19 na gestão clínica dos doentes dos grupos de... Eu vou então, sem mais delongas, passar a palavra à doutora Raquel Duarte para que faça a introdução do nosso primeiro preletor. Faz favor. Antes de mais, um bom dia a todos. É com imenso gosto que estamos aqui todos no webinar para discutir um tema que é muito quente e importante para todos nós. Vamos ter nesta sessão, neste webinar, um colega, vamos discutir a saúde pública, temos pneumologia que vai discutir as comorbilidades, particularmente a abordagem da Covid em doentes com patologia respiratória. Vamos discutir também alguns grupos de risco, nomeadamente a criança e a mulher, particularmente grávida. Vamos começar pelo Dr. Mário Jorge Santos, bem conhecido, coordenador da saúde pública da ARS Alentejo, em Portugal. Tem, para além da especialização em saúde pública e experiência no local, tem também um passado de presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública e, portanto, vai conseguir discutir convosco e apresentar-vos os problemas no terreno e, particularmente, os problemas em alguns grupos de risco, nomeadamente a população mais idosa e outros grupos que possam, no fundo, ser de risco no terreno e na sua área, particularmente na área do Alentejo. Dr. Mário Jorge Santos, por favor, vamos... Muito obrigado. Quero cumprimentar todos os participantes e agradecer a oportunidade de falar deste tema tão interessante. Isto, em termos de saúde pública, é um mundo, de maneira que, como a capacidade de síntese não faz parte das minhas virtudes, espero não me perder e apelo aos senhores moderadores que me mandem calar assim que ceder o tempo. Estamos perante um velho novo inimigo. Nós já conhecemos coronavírus, já sabíamos que os coronavírus eram capazes de produzir efeitos deletérios na saúde das pessoas e nos sistemas de saúde, porque são particularmente disruptivos, já conhecemos isso do SARS-1, por exemplo, do MERS, e estamos agora perante uma situação diferente de um coronavírus que emerge, cujo hospedeiro inicial nós desconhecemos, mas terá ultrapassado a barreira da espécie, passando de um animal que ainda importa identificar para o homem e, dentro da espécie humana, ter capacidade de se transmitir e tornar pandémico. É, portanto, um desafio extraordinário que não poupa ninguém, independentemente da raça, da religião ou do local onde se situa. Eu gosto de olhar para a história porque as pandemias são muito importantes na história. As pandemias alteram a história, condicionam os costumes, mudam o mundo. E ao mudar o mundo, mudam a saúde e mudam os sistemas de saúde. São, de certa maneira, uma expressão política da necessidade que as populações têm de cuidados de saúde e de proteger a saúde quando pensamos em saúde pública. As pandemias, por norma, provêm do Extremo Oriente, no geral. Nós conhecemos melhor as da gripe, como é lógico, pelo menos desde o século II a.C., que está perfeitamente estipulado através dos registros históricos. Doenças gripais, até poderiam ser um coronavírus, que afetaram a história. Por exemplo, a famosa peste de Atenas, que alterou a relação de forças entre Atenas e Esparta e, de certa maneira, modificou o domínio do Mediterrâneo, era um síndrome gripal letal, pandémico, como este que estamos aqui agora a debater. E normalmente vem de leste para oeste e de norte para sul, sendo que no caso da gripe, quando não é pandémica, religiosamente obedece a um padrão sazonal, quando é pandémica pode ter outras expressões, nomeadamente o aparecimento de casos e de casos graves e até de vagas durante o verão, o que não é comum no caso da gripe. Nós neste momento estamos a ver que a situação de emergência já se deu, estamos numa situação
que nos países europeus é quase de endemia, ou seja, temos um número de novos casos mais ou menos estável, mais ou menos previsível. E agora temos que ver se de facto não teremos uma segunda vaga epidémica ou pandémica que é previsível na altura de inverno. Nós também temos um sistema de vigilância apertado, já seguimos a gripe há muitos anos, seguimos há alguns anos também os coronavírus, os outros coronavírus, enquanto infecções respiratórias de inverno. Eles têm sempre uma percentagem dos vírus não gripe, uma percentagem razoável, e agora, com um vírus de características pandémicas, vamos ter mais. Mas, em relação à preparação da gripe, temos um problema que é não haver vacina. Não há vacina para este vírus, não prevejo que possa haver no curto prazo uma vacina que possa ser identificada, estudada em relação à sua farmacossegurança exaustivamente, produzida em quantidades industriais, distribuída e administrada a nível planetário nos próximos tempos, de maneira que temos que nos adaptar a viver durante os próximos tempos com uma ameaça permanente, endémica ou pandémica, sem vacina. E isto faz com que os sistemas de saúde tenham que adaptar. E adaptam-se como? Melhorando a articulação entre os vários níveis de cuidados. Nós, neste momento, já temos, por exemplo, em Portugal, grande parte dos doentes em ambulatório. O objetivo, por exemplo, da minha unidade e o objetivo da região Alentejo é que, de preferência, eles nem vão ao hospital. Aliás, porque eles, ao irem ao hospital, criamos dois problemas. Um é no hospital que estão os doentes particularmente vulneráveis, com patologias mais graves e onde os efeitos deletérios da transmissão intra-hospitalar, como infecção hospitalar, pode ter um impacto mais negativo. Em segundo lugar, também o pessoal especializado hospitalar, que é indispensável para combater qualquer tipo de pandemia e também as doenças habituais que nós, infelizmente, somos confrontados, também lá está e também adoece. E um surto num estabelecimento hospitalar implica sempre uma quebra importante dos cuidados prestados às populações. Temos que proteger particularmente os profissionais de saúde, não porque eles sejam mais importantes que qualquer outro profissional, mas porque eles asseguram a prestação de cuidados à população. E isso implica uma organização hospitalar diferente, um cuidado em relação ao controle de infecção, porque numa primeira fase o coronavírus tem duas expressões importantes, uma de saúde internacional, que já foi ultrapassada, mas outra de controle de infecção. Mais práticas de controle de infecção, que entretanto têm melhorado muito graças ao coronavírus, curiosamente. Estamos a ter menos infecções hospitalares de outra natureza, ainda tem que ser bem estudado, melhor estudado, porque também houve menos internamentos e, portanto, pode ter havido, por essa via, menos infecções hospitalares, mas dá-me ideia que é pelo o uso de boas práticas de controle de infecção se ter generalizado por causa do coronavírus e também dos materiais de proteção individual serem mais utilizados mais racionalmente, ou seja, pensando no risco, que temos esse efeito. E depois temos que pensar também do impacto que isto tem em populações vulneráveis. Populações muito vulneráveis. E essas populações muito vulneráveis, a vulnerabilidade aqui pode-se ver de duas maneiras. Uma, vulnerabilidade em relação às consequências. Nós sabemos que é a população com patologia crónica e os idosos, aquela em que, em caso de infecção, o impacto ou a magnitude do problema, como nós gostamos de dizer em linguagem da saúde pública, é maior, letalidade muito mais elevada, mais complicações, compensação de outras patologias, as quais podem vir a ser mortais mesmo depois da cura, por um lado, e também aquelas populações que estão em franjas sociais de difícil acesso, de marginalidade, de exclusão social, até de racismo, como temos observado ultimamente. E são pessoas que precisam de ajuda, precisam de mais ajuda, mas que às vezes têm barreiras que não são barreiras relativas aos serviços de saúde, daí que tem que haver, para além da articulação entre os vários níveis de cuidados e entre as várias unidades que prestam cuidados, e entre a vigilância epidemiológica e a ação direta na prestação de cuidados,
com outras áreas da sociedade, que vão desde as forças de segurança aos serviços estrangeiros e fronteiras, por exemplo, em relação a facilitar o acesso às pessoas que estão indocumentadas, a prestar apoio às populações quando elas estão isoladas, por exemplo, apoio que pode ser apoio de ordem até alimentar, para garantir a sua subsistência, e combater todos os estigmas que se podem estabelecer, e são muitos, e que nós não tínhamos bem essa noção: o estigma do que é de fora, o estigma do estrangeiro, o estigma do que está doente até. As pessoas doentes têm que ter solidariedade por parte da comunidade e não serem consideradas como ameaças. Nós tivemos episódios tristíssimos, devo dizer, da minha experiência, e principalmente através das redes sociais, que são mais ou menos o escape de alguns aspectos mais negativos da sociedade que eu gostaria que não existissem. Por exemplo, tivemos crianças infectadas de 11, 12 anos a serem insultadas por estarem doentes, por adultos, ou por pessoas que têm idade para ser adultos, para ser mais honesto. Também há sempre aspectos de medo do outro, só porque o outro é diferente ou tem uma cultura diferente. E nós temos que aprender a respeitar as culturas e a trabalhar com todas as culturas, porque a sensação cultural é uma maneira de ultrapassar essa inserção e compreensão, de ultrapassar alguns obstáculos que nós temos em termos de ação depois. Porque o que é que nós precisamos? Nesta pandemia nós precisamos, acima de tudo, de uma coisa, que é rapidez. A velocidade de intervenção é crucial. Porquê? Porque se eu deixo passar 1, 2, 3 dias, tem uma progressão enorme do número de casos que determinada situação ou determinado contacto origina. Portanto, a rapidez na identificação, na elaboração do inquérito epidemiológico, na identificação de contactantes, no isolamento dos casos que necessitam de ser isolados, no tratamento das pessoas que precisam de ser tratadas, no aprovisionamento das pessoas que precisam de ser aprovisionadas, essa velocidade é crucial para prevenir novos casos da epidemia, por um lado, ou para retardar a evolução da epidemia, se for esse o nosso objetivo, que me parece mais realista, embora mais modesto. Porque retardando a evolução da epidemia, nós conseguimos que o nosso sistema de saúde possa comportar esta ameaça. Pelo menos até ficarmos melhor preparados. E essa velocidade da ação necessita de uma logística e de uma rapidez de intervenção. E, muitas vezes, a rapidez de intervenção não tem só a ver com a distância ou com o isolamento geográfico. Tem a ver, muitas vezes, com barreiras comunicacionais. Nós temos tido essa barreira, por exemplo, com a população que é originária do Bangladesh ou do Nepal, dificuldade na comunicação, porque eles não falam português, e nós temos dificuldades em encontrar tradutores e dificuldades em passar a nossa própria mensagem pedagógica e de apoio à população, porque as pessoas, uma vez afetadas, necessitam de informação qualificada, mas para terem informação qualificada tem que ser inteligível. Perceber também a cultura dessas pessoas e como é que elas se podem ajustar a uma nova situação. E depois, eu vou já terminar, falando dos idosos, que foi aquilo que me foi pedido, porque os idosos levantam particulares aspectos de preocupação pelo impacto que tem, de facto, na letalidade. Se nós virmos a distribuição da letalidade, a letalidade nos idosos é assustadora, mas também o isolamento dos idosos é assustador. E os idosos, em grande parte, vivem isolados, às vezes, do seu ponto de vista físico, estou a falar da estrutura edificada, dos edifícios, etc. Outros porque têm dificuldades de mobilidade decorrentes da própria idade e dificuldades de locomoção, por exemplo. Quando se encontram concentrados, por exemplo, em lares ou centros de dia, encontram-se num ambiente de elevadíssimo risco. Normalmente sobrelotados, muitas vezes com pouca iluminação e ventilação natural, sendo muito difícil respeitar as distâncias de afastamento consideradas seguras, sendo muito carentes de cuidados. Normalmente, quando nós falamos nos lares, estamos a falar de estabelecimentos residenciais. No entanto, as pessoas que frequentam estes estabelecimentos têm múltipla patologia. Eles necessitam de profissionais de saúde qualificados que prestem apoio a essas pessoas que, em muitos casos,
não têm. E esses profissionais de saúde e quem cuida desses idosos, mesmo não sendo profissional de saúde, precisa também de cuidados e formação em controle de infecção, que em alguns casos também não tinha. Mas para o idoso poder contactar com a sua família, com os filhos, com os netos, às vezes até com os namorados que os têm, também felizmente, é necessário que haja acesso aos locais onde eles estão, principalmente aos lares, que é o que nos preocupa mais. Isolar os idosos dentro dos lares, confiná-los, é particularmente desumano e degradante, e eles não gostam e eles vão furar. E, felizmente, grande parte deles são muito bem espertos e conseguem arranjar maneira de tornar o problema. O que é que nós temos que fazer? Arranjar boas condições para eles receberem as pessoas, regras claras de distanciamento e o uso de máscara, e também a capacidade de identificar a patologia nos idosos, que nem sempre é fácil. Muitas vezes, por exemplo, um sinal, que é um sinal de alarme importantíssimo para nós, que é a febre, no idoso pode estar infectado e eu não ter febre. E ao não ter febre, mantemos o idoso em contato com os outros, disseminando a doença e sem sequer suspeitar que está infectado. Portanto, necessita de acompanhamento também especializado que vamos ter que desenvolver nos próximos tempos. E eu vou ficar, para já deixo, porque já ultrapassei o tempo, peço desculpa aos meus companheiros de debate e reservo-me então para a discussão que iremos ter a seguir, que deve ser bastante mais interessante do que o tempo que eu gastei e aqui consumi a falar convosco, mas com muito gosto. Nós gostaríamos imenso também de continuar a ouvi-lo e vamos com certeza poder ter o cuidado de discutir durante o período da discussão. Tomás Fernandes? Sim, senhora. Raquel, agradecer desde já a primeira preleção do Dr. Mário, que nos abordou sucintamente a componente de saúde pública com a vertente sociológica, cultural da pandemia. E agora vamos ouvir a doutora Elisa Nunes, que é pneumologista e nos fala a partir de Moçambique, que é diretora de Serviço de Pneumologia do Hospital Central de Maputo, e que nos vai seguramente fazer mergulhar num grupo de risco mais específico e ter em conta o aspecto mais clínico da Covid-19, que se trata, de facto, de um vírus respiratório, e, portanto, vamos ter aqui 10 minutos para ouvir a doutora Elizabeth falar-nos da Covid-19 no contexto da doença respiratória. Doutora Elizabeth, o palco é seu, faz favor. Doutora Elizabeth, é capaz de estar com o microfone desligado. Estou a tentar maximizar isto, espera só um momento. Pronto, ok. Boa tarde a todos, colegas. Aqui em Moçambique já são 16 horas e 15 minutos. Queria começar por agradecer o convite que foi feito para mim pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Eu vou falar sobre um grupo específico das doenças respiratórias crónicas no tempo da Covid. Para contextualizar Moçambique, que é uma população que neste momento tem cerca de 30 milhões de habitantes, 8,4 médicos por 100 mil habitantes, para nós realmente vermos, se compararmos com Portugal, que tem 515 por 100 mil habitantes, e com 12 pneumologistas a nível nacional. Nós atualmente enfrentamos um peso crescente das doenças crónicas não transmissíveis, em particular este caso das doenças respiratórias crónicas, e uma sinergia muito grande de epidemias, a tuberculose multiresistente, o HIV, a malária, as infecções em crianças e agora, como não nos faltasse mais nada, o Covid-19. Então, quando contextualizamos as doenças respiratórias crónicas, o nosso grande grupo, a nossa preocupação é a asma, a DPOC, as sequelas de tuberculose e as pneumoconioses. E estas patologias crónicas atingem fundamentalmente as crianças, portanto o grupo do grupo etário mais reduzido, e depois o adulto acima dos 50 anos. Isso normalmente são doenças que têm uma evolução clínica extremamente lenta, silenciosas e que evoluem para uma incapacidade e mortes prematuras.
Devido a isso, desde 2015, que nós temos um programa para reduzir o peso das doenças respiratórias crónicas, em colaboração com a GARD-CPLP e com o Ministério da Saúde, o Programa das Doenças Não Transmissíveis. Entretanto, este programa ficou suspenso a 22 de março, ou seja, foi o dia em que pela primeira vez tivemos o primeiro caso de Covid a nível nacional e a partir de abril imediatamente entramos em estado de emergência, que tivemos até ontem. Portanto, duramos 4 meses o nosso estado de emergência, onde todas as atividades, todos os recursos humanos, financeiros, ficaram dirigidos e focalizados em relação ao Covid, ao Covid-19 e para impedir a sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde. Até ontem nós tínhamos 1.808 casos e se nós formos analisar agora qual é o perfil dos nossos doentes Covid positivos no contexto, portanto, das doenças respiratórias crónicas, vejam que em 1669 o grupo etário predominante corresponde à nossa pirâmide etária, que é relativamente mais jovem. Portanto, é fundamentalmente dos 30, 39 anos e 40 a 49, mas vejam que já existe uma relativa frequência acima dos 65. A nossa pirâmide acima dos 60 é só 10% da população. E é predominantemente no sexo masculino, é o perfil que é observado nos outros países, a maioria, 58%, assintomáticos, 34% de sintomas ligeiros a moderados e apenas 1% de hospitalizações. Em relação às comorbidades, nós não tivemos em todas, como seria aquilo que a gente queria, portanto só conseguimos observar as comorbidades em 263 casos, mas reparem, a asma está sem dúvida, é extremamente importante neste grupo de positivos, mas a seguir vem logo as patologias cardiovasculares, principalmente a hipertensão, depois o HIV-Sida, a doença cardíaca, temos a seguir antecedentes de tuberculose e tuberculose ativa. Portanto, aqui do grande grupo, nós vemos que as respiratórias e as cardiovasculares, fundamentalmente. Então, o que é que aconteceu? Todo o Serviço Nacional de Saúde se preparou para enfrentar este Covid. Foi um desafio muito grande, ainda é, primeiro porque a gente tem poucos recursos humanos, temos poucos recursos financeiros e ainda temos infraestruturas deficientes, mas ao mesmo tempo isto foi uma oportunidade muito grande. É a oportunidade de nós nos reorganizarmos com os poucos recursos que a gente foi dos doadores, etc., no sentido de capacitarmos as nossas infraestruturas, não só para o Covid, como para o futuro. Eu acho que isto foi o aspecto positivo que nos trouxe, se é que nós possamos tirar algo de positivo deste Covid. Então, como é que nós nos estruturamos? Primeiro, um plano nacional onde teve envolvidos os pneumologistas na preparação da resposta. Criámos normas e as normas foram principalmente baseadas nas recomendações da OMS, mas adaptadas às nossas particularidades e à nossa situação. Depois as condutas hospitalares e nas diferentes unidades sanitárias. Aqui foi muito importante um aspecto. Como nós estávamos a preparar para a grande chegada e demanda de doentes Covid, todas as atividades assistenciais de rotina foram suspensas. Okay? Ou seja, as consultas foram suspensas as cirurgias de eleição, foram suspensos os procedimentos que produziam aerossóis, mas tivemos duas preocupações que eu acho muito importantes. Uma é o acesso a medicamentos a todos os doentes com patologias crónicas, quer eles sejam doenças respiratórias, como as cardiovasculares, diabetes e os cânceres. Não só isso, como a monitoria da sua capacidade, da sua condição física. Portanto, tivemos essa preocupação. A segunda preocupação é que a nível primário, a ter a garantia da manutenção dos grandes programas de ação, ou seja, tuberculose, HIV, vacinações e o planeamento familiar e materno-infantil. O segundo aspecto foi formação e treinamento dos nossos profissionais. Quando nós falamos de formação, ninguém sabia nada do Covid. Então,
Primeiro aspecto, tivemos webinars na formação com colegas de outros países que já tinham, que tinham conhecimento e estavam vivendo, passaram e estavam vivendo por isso, China, Espanha, Itália e Portugal, onde o treinamento depois foram presenciais a nível de todas as províncias, todos os profissionais de saúde foram envolvidos, desde o médico até ao servente, sobre o conhecimento do Covid, sobre o uso adequado do EPI. E mais, nessa formação, nós tivemos a preocupação de falarmos sobre os aspectos do diagnóstico diferencial da patologia pulmonar do Covid com as doenças respiratórias crónicas, ok? Principalmente que do ponto de vista clínico às vezes é extremamente difícil nós separarmos uma crise, uma exacerbação de DPOC e de asma de uma sintomatologia do Covid. E chamar a atenção da necessidade de haver o acesso aos medicamentos e a regularidade na toma dessa medicação. Criámos infraestruturas de saúde, tendas, centros de isolamento, equipamento. A testagem e monitoria para nós foi fundamental, como colegas já falaram, é testar, tratar, isolar. Então, para isso nós, como tínhamos testes limitados pelas condições de financiamento, portanto, condições monetárias, nós tivemos que ter critérios em relação, muito rigorosos em relação a quem testar, mas conseguimos aumentar a nossa capacidade de testagem, assim como conseguimos aumentar os laboratórios com capacidade de testagem a nível do país. Para além disso, para além do PCR em tempo real, que era a nossa base e o principal teste de diagnóstico, temos já os testes, o GeneXpert SARS-CoV-2, para os locais onde não há possibilidade de fazer o PCR em tempo real. Por outro lado, começou-se já há 2 meses a monitoria da seroprevalência nas províncias onde temos um problema mais complicado em relação ao Covid-19. Então, na prática, o que eu vos queria dizer é que nós não tivemos nenhum programa específico que fosse direcionado para as doenças respiratórias crónicas. Foi fundamentalmente princípios básicos de apoio ao paciente com doença respiratória crónica. E esses princípios básicos fundamentou-se em 3 premissas com evidências científicas. Uma delas é que os doentes com doença respiratória crónica não controlado têm maior risco de desenvolverem formas severas de Covid. Segundo, que o Covid está associado, como qualquer infecção viral, a exacerbações, portanto desencadeia exacerbações da DPOC e da asma. Terceiro, que as exacerbações de asma e DPOC são clinicamente muito difíceis de diferenciar. Então, recomendação, toma regular dos medicamentos e evitar as nebulizações nas exacerbações, se possível, principalmente utilizar os inaladores ou então as câmaras expansoras. A suspensão do tabagismo, o acesso ao serviço de urgências em situações de exacerbações e a formação dos profissionais de saúde sobre tudo isto. Como eu vos disse anteriormente, nós tivemos essa preocupação com a formação de todos os profissionais, mas não só os profissionais de saúde. Houve uma campanha de educação cívica fundamental, portanto, para aumentar a consciencialização da sociedade, da importância da prevenção. Portanto, nós não temos capacidade, não temos até agora nenhuma medicação que seja eficaz para tratar, então a conduta é prevenir. E dentro disso, havia uma pneumologista que 3 vezes por semana ia à televisão e à rádio a falar sobre estes aspectos e era sempre focado o problema fundamental de os doentes com doença respiratória crónica, como asma e DPOC, não interromper a sua medicação. Agora, se nós formos a ver o número de hospitalizados, nós até ao momento, até ontem, tínhamos 43 doentes acumulativos hospitalizados em todo o país. Neste momento nós temos 10 doentes hospitalizados. Portanto, o que eu estava a dizer é o cumulativo. Vejam as comorbidades associadas à hospitalização. Por asma são 4, antecedentes de tuberculose 2, tuberculose ativa 3. Estes fatores de risco de hospitalização e também de mortalidade, principalmente em relação aos antecedentes de TB e à tuberculose ativa, coincide com o que se passou na África do Sul. Não sei se vocês viram, mas os sul-africanos realmente um fator de risco são os antecedentes de TB e a tuberculose ativa.
Então, as comorbidades relacionadas com estes doentes hospitalizados foram fundamentalmente a diabetes, HIV e insuficiência cardíaca. Já estou a terminar. O último, a desinformação, os mitos e o medo do Covid nas unidades sanitárias. O que é que aconteceu? Os doentes fogem destes centros hospitalares, principalmente os doentes com patologias crónicas e com múltiplas comorbidades. Então, nós verificamos o impacto foi um impacto desagradável, sem dúvida, porque houve uma redução da capacidade de diagnóstico de novos casos de doenças respiratórias crónicas, houve uma redução do tratamento e monitoria dos casos conhecidos e uma diminuição da ida às urgências. Então, o nosso foco é na prevenção, tratamento regular e vamos reiniciar já em agosto o programa educacional sobre as doenças respiratórias crónicas para os profissionais de saúde. Muito obrigada. Desculpem ter ultrapassado um bocadinho o tempo. Sim, senhora. Muito obrigado, doutora Elizabeth. Eu passo agora a palavra à doutora Raquel para apresentar a nossa próxima preletora. Doutora Elizabeth, foi o tempo perfeito, perfeito. Muito bem, doutora Elizabeth, falamos agora das comorbidades, particularmente das doenças respiratórias, e vamos ter agora a doutora Auxiliadora Sousa Mendes, que é coordenadora das Ações Nacionais e de Cooperação do Instituto Fernando Figueiras Fiocruz do Brasil, com uma vasta experiência na área da saúde da criança e da mulher, que nos vai falar precisamente deste grupo, que não sendo um grupo de risco, traz-nos preocupações e cuidados particulares. Doutora Auxiliadora, estamos aqui cheios de vontade de ouvir. Está sem som. Eu agradeço, muito obrigada, boa tarde a todos. Eu agradeço aos organizadores desse ciclo de webinars, de web seminars, e em particular aos colegas que compõem hoje essa tarde de trabalho. Eu já fui apresentada, eu tenho uma síntese aqui das considerações que eu trarei em relação a este tema. Meu local de trabalho, de atuação como pesquisadora e é o Instituto Fernandes Figueira, uma unidade da Fiocruz que tem a tarefa de apoiar e contribuir para a melhoria da saúde das mulheres, das crianças e dos adolescentes brasileiros em diferentes instâncias, e também temos uma extensa colaboração aí com os países de língua portuguesa. Nós temos um sistema universal de saúde, alguns avanços e conquistas nos últimos anos, em termos do acesso à atenção primária de emergência, a cobertura da nossa atenção primária. No nosso grupo específico aqui, né, 2 destaques, a questão da vacinação e o cuidado pré-natal, e também na expansão aí dos recursos humanos, de tecnologia, nos últimos 30 anos aí do nosso sistema de saúde. Mas, como todos sabem, temos aí um momento de muitas dificuldades, né? Uma crise política, econômica, institucional. Em termos desses grupos para os quais eu fiquei com a tarefa, né, de discutir no contexto da Covid, nós temos aí um cenário de redução de fecundidade, avanços na qualidade de atenção ao parto, particularmente no risco habitual. O Brasil tinha um modelo de muita intervenção no parto, uma transição epidemiológica em relação às doenças infecciosas e seu impacto na saúde das crianças, aumento de expectativa de vida na população feminina e também um aumento na sobrevida de crianças com condições crônicas e complexas de saúde, né? E aqui eu já faço um primeiro destaque nesse diálogo do impacto da Covid neste grupo, esse certamente definido como um grupo de risco para quadros mais graves e mortalidade desde o início da pandemia. Um outro elemento que nos caracteriza, né, a maior expressão das causas externas e da violência, particularmente a violência intradomiciliar, que também, num contexto de pandemia, né, tem sido relatado aí um aumento. Né? O que a gente entende, né, quando a gente analisa as políticas e as ações de saúde para mulheres e crianças no nosso país, aqui no Brasil?
o que efetivamente a gente percebe que não ocorreu? Um planejamento e a implantação de um sistema integrado e dimensionado para o atendimento daqui novas, entre aspas, necessidades, né? Em geral, associados aí a situações de cuidado com exigências de maior complexidade. Temos uma expansão da atenção primária até aqui dimensionada para o cuidado a mulheres e crianças, mas, a partir daí, o cuidado de urgência e emergência e atenção especializada, principalmente para as questões de gestações de risco, de crianças com doenças crônicas, enfim, isso ainda não foi efetivamente implantado de uma maneira integrada e de acordo com as necessidades e também com foco bem amarrado nas melhores evidências, né? Temos inúmeros desafios e eu fui colocando aqui em negrito desafios que dialogam com as situações de risco para a Covid-19, né? Uma prevalência que vem aumentando de sobrepeso e obesidade entre mulheres e crianças, e aí na gestação o sobrepeso hoje é uma situação de risco. O envelhecimento da população feminina, né, o meu colega Mário já abordou as questões aí ligadas ao envelhecimento. Crianças e adolescentes que, como eu disse, sobrevivem mais, mesmo tendo doenças genéticas ou outras condições, né, as chamadas doenças raras, ou sobrevivem a partir de uma prematuridade extrema com consequências, enfim. Esse grupo de crianças nos últimos 20 anos no Brasil, elas têm sua sobrevida aumentada, mas não necessariamente um cuidado e um acesso e uma condição socioeconômica que as possibilitem enfrentar essas condições crônicas complexas com uma performance melhor, né? Estamos enfrentando no país, assim como em outros planetas, desculpe, em outros locais do planeta, as doenças emergentes e reemergentes, né? Zika, por exemplo, o Zika vírus e seu impacto, febre amarela, enfim, e agora a Covid-19, né? E ainda mantemos as disparidades regionais e nos diferentes grupos sociais e raciais, e isso implica em situação de risco para a Covid-19. O Brasil vinha reduzindo esse quadro de disparidades regionais e sociais, mas nos últimos anos isso volta a se agudizar, né? Quando a gente discute Covid-19, mortalidade materna na infância e os grupos de risco, né, compreendemos o impacto direto da doença, os quadros graves da síndrome respiratória aguda, tanto em mulheres, em gestantes e crianças, assim como o impacto indireto, provocado aí pelo isolamento social, pela redução na capacidade do sistema de saúde por várias razões, né? O impacto nos trabalhadores que se afastam, o redirecionamento do sistema de saúde muito para o cuidado a idosos e a adultos com comorbidades, que foram os grupos inicialmente definidos aí como risco, o isolamento social, enfim, há um conjunto de situações que a gente define como impacto indireto da pandemia. O que temos hoje no Brasil, e os senhores devem ter tido acesso, né, de cada 10 óbitos maternos publicados, né, em artigos, hoje 8 são brasileiros, né, tem um artigo recente, 8 óbitos em cada 10 óbitos maternos são de mulheres brasileiras. Tem um artigo recente, publicado aí na revista da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. E qual é a nossa análise em relação aos óbitos maternos? Já são mais de 200 nesse momento em todo o país, né? Primeiro, a questão de uma composição demográfica da população brasileira. Somos um país muito grande, muito diverso e muito populoso, com uma população jovem,
E, neste sentido, nós temos um denominador muito grande. Então, mesmo aquilo que não é considerado uma proporção de risco elevada, com um denominador muito grande, gera um número absoluto de casos, e isso é parte da explicação que estamos vendo hoje para os óbitos maternos. Mas temos uma situação de vulnerabilidade social bastante maior do que os países afetados inicialmente pela pandemia, os países europeus, né? Os Estados Unidos hoje temos nas Américas, os Estados Unidos e México, países que se assemelham mais ao país pelo tamanho, pela diversidade populacional, mas a vulnerabilidade social, mais uma vez, está por trás do risco de gestantes para a Covid-19, né? Prevalência de comorbidades e condições crônicas complexas não tão bem controladas, como eu disse. Certamente a Europa tem gestantes e crianças com condições crônicas, né? Mas provavelmente com um controle melhor. Os nossos desafios de acesso e qualidade na atenção primária, eles foram ampliados no contexto do isolamento social. Algumas mensagens iniciais, fiquem em casa, né? Sem que a gente tenha uma condição hoje no Brasil de telemedicina ou de suporte remoto, e desafios no acesso e na qualidade daquilo que as gestantes precisam muito, que é a articulação do cuidado obstétrico com o cuidado clínico e de terapia intensiva nos casos graves. Temos pontos críticos ainda a enfrentar, desde a capacidade de gestão do SUS, a nossa capacidade instalada de urgência e emergência, nossa força de trabalho, né, na urgência e emergência hospitalar, nas estruturas físicas e nas ambiências das nossas unidades, o acesso a insumos e equipamentos e aos desafios nos processos de cuidado, que foram, inclusive, citados pela minha colega de Maputo, né? Estamos trabalhando em muitas prioridades, né? O planejamento da atenção a esses grupos precisa estar levando em conta as realidades locais, a cobertura. Hoje, cuidar de gestantes com Covid inclui os vários pontos de atenção do sistema de saúde, ter informação, meus colegas já trouxeram isso é central, né, essa análise dos dados. O Brasil conta com um sistema de informação aí, de gripe. Nesse momento, o reconhecimento da gestação como fator de risco para quadros graves. A pandemia nas Américas aponta isso, né? A gestação, mesmo sem risco, é fator de risco para quadros graves. As diretrizes clínicas precisam avançar no manejo clínico da gestante. Um ponto importante para a gente é hoje uma redução da cobertura vacinal e de screenings de doenças possíveis no período neonatal. Destaco aqui, né, a vigilância de crianças com condições crônicas complexas. No caso das crianças, as síndromes respiratórias agudas, elas são raras, assim como as complicações tardias, mas elas podem, como eu disse, num denominador populacional muito grande, com uma doença tão disseminada no território brasileiro, gerar quadros, número de crianças muito grande, um número expressivo, que vai necessitar de todo cuidado. Nesse momento, o Brasil enfrenta o debate aí de retorno ou não às aulas, e a saúde precisa estar muito articulada, né? Como Instituto do Ministério da Saúde, temos trabalhado junto ao próprio Ministério e a instâncias regionais, e eu cito aqui o Portal de Boas Práticas, uma ferramenta de disseminação do conhecimento, acesso livre, em língua portuguesa. O endereço está aqui, Portal de Boas Práticas, IFF Fiocruz, com muito conteúdo sobre Covid-19, mulheres e crianças. E eu encerro com uma frase da nossa presidente da Fiocruz, a doutora Nízia Trindade Lima,
sobre o nosso contexto atual, e ela diz: a pergunta não é como será o mundo, não é essa a pergunta que temos que fazer, mas qual o mundo que queremos, e a gente, nesse momento, se irmana aí com todos vocês de Portugal e dos países africanos na luta de um mundo melhor para mulheres e crianças e suas famílias e para todos os cidadãos do nosso planeta. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Auxiliadora, pela excelente palestra. Muito obrigada aos três que fizeram excelentes palestras. Estamos seguros que vamos ter imensas perguntas. Eu estou cheia de vontade de dialogar convosco. O doutor Mário Fernandes, sei que vai fazer uma breve súmula das apresentações efetuadas. Pois, dar os parabéns aos nossos preletores por terem, de maneira bastante objetiva, abordado aqui questões que têm a ver com grupos específicos de risco. Começamos, como disse, com a primeira abordagem daquilo que é o risco dentro da comunidade, com a identificação dos grupos mais vulneráveis do ponto de vista sociológico, cultural e económico. Depois fizemos a abordagem em relação a uma molecular, que são os doentes respiratórios, que estão, como é lógico, na linha da frente. Menção especial da doutora Elizabeth em relação aos doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica, a asma e a doença cardiovascular. E eu não posso deixar, até por defeito profissional, de referir o foco que a hipertensão está a ter, a hipertensão e a diabetes está a ter no discurso favorável Portugal, no Brasil. Parece evidente que a questão sobre as comunidades, estamos a ver o mesmo com menos cobertura do ponto de vista do controle destas duas comorbilidades, portanto a hipertensão e a diabetes, são claramente populações altamente vulneráveis a esta situação da Covid. E os últimos dados do grande rastreio que eu tive a oportunidade de liderar com o nosso grupo aqui em Angola 2 anos atrás, revelam números que, do ponto de vista desta nova situação, nos deixam com uma preocupação enorme, porque nós temos 30% da população adulta em Angola, e é um bocado assim por toda a África Austral, 30% hipertensos, de indivíduos adultos, e desses 60% não estão devidamente medicados. E aqui o peso do impacto desta falta de cobertura dos doentes diabéticos e hipertensos e a não inclusão, na maior parte dos casos, destas duas doenças nos cuidados primários de saúde, vai colocar seguramente um desafio muito grande, porque esta é, de facto, uma das populações mais vulneráveis a esta. Nós ouvimos também da doutora Elizabeth a questão Perdi o som, eu perdi o som. Períodos de restrição de movimentos, e o que para estes doentes coloca um desafio ainda maior, e provavelmente temos que pensar em formas diferentes de abordar estes doentes com os meios tecnológicos, com o fornecimento de medicamentos básicos. Temos que eventualmente inventivos ao nível dos cuidados primários para cobrir uma população extremamente vulnerável. Depois, ouvimos a colega Maria Auxiliadora Mendes falar da questão da mulher e da criança, e aquilo que percebemos hoje em dia é que, apesar dos números não demonstrarem uma gravidade do ponto de vista clínico ao nível das crianças, colocam um desafio muito grande, porque estamos a falar de potenciais reservatórios importantes do vírus. E ainda hoje, penso que saiu nas últimas horas, nos últimos dias, um estudo que mostra que até os 5 anos, provavelmente as crianças tenham uma maior concentração de carga vírica do que os adultos. Portanto, e coloca-se aqui a questão, não só das crianças, mas dos jovens e adolescentes, como um veículo muito rápido de transmissão do vírus, e apesar da sua virulência não parecer ser mais
tolerável ao nível desses grupos serem, de facto, grupos de risco pela transmissão e vulnerabilidade podem ser ou transmitir a grupos vulneráveis. Aqui falamos, por exemplo, das escolas, onde o debate provavelmente vai ser os funcionários e professores que estão a lidar com essas crianças que são um veículo importante de transmissão. E a escola são sociológicas, portanto, vista de todos. Eu penso que é uniforme, todos nós queremos ver as nossas crianças nas escolas e, portanto, de uma vertente importante. Eu gostava, por último, Tony, porque tivemos uma ou duas experiências muito complicadas em Angola, que é a questão da mulher grávida. E parece, a doutora Maria Auxiliadora focou aqui a questão da gestante, que pode, de facto, qual é a experiência brasileira, mas acompanhei um ou dois casos já de desfecho fatal pós-cesariana aqui no nosso país, e de facto estas gestantes com partos complicados podem de facto constituir um grupo com grande desafio de risco, e a sua identificação nos cuidados primários vai também colocar mais uma pressão, um desafio ao nível global. Portanto, eu penso que são grandes, os grandes problemas do risco. Eu gostava, num minuto, só de dizer que depois temos algo que é inerente a todos nós, que são os profissionais de saúde, que eventualmente da nossa discussão se pode abordar, porque mais do que nunca os profissionais de saúde estão na linha da frente e constituem não só um fator para a sua contaminação, mas uma suas famílias, da sua formação e preparação ser claramente um fator determinante para mitigar os efeitos da doença. A doutora Raquel, se quiser agora, penso que temos um desafio aos nossos participantes, gostava que eu colocasse, se faz favor. Muito bem, doutor Mário. Antes de mais, está na altura de pôr as questões. Temos 3 especialistas de saúde pública, pneumologia, experiência na mulher e na criança, portanto, aproveitem terem à mão, à distância, mas à mão, 3 grandes especialistas da área, ponham as questões que querem ver respondidas. Entretanto, vamos ter um desafio, o Dr. Miguel Lopes ia-nos colocar aqui umas perguntas. Vocês podem, acedendo ao www.menti.com e usando o código 849206, vocês vão poder responder a estas questões. Nós queremos saber, enquanto chegam mais perguntas, e já há uma série de perguntas a chegar, qual é a vossa opinião sobre o nível de concordância relativamente aos desafios na gestão dos grupos de risco da Covid-19. E nós temos aqui várias questões. E aquilo que nós gostaríamos de saber é se vocês concordam ou discordam destas frases. Isto é, o que é importante? Garantir a coordenação e integração da resposta dos cuidados de saúde. Primeira pergunta. Segunda, assegurar a coordenação e integração efetiva das respostas sociais e comunitárias. Terceiro, e respondam qual é a vossa opinião em cada uma delas. É importante, concordam totalmente ou discordam. Assegurar o acesso adequado a cuidados e vigilância e saúde. Assegurar o cumprimento das medidas de higiene, proteção e distanciamento social, distanciamento físico. Assegurar a adequada informação e baseada na evidência. E garantir o acesso à informação fidedigna, rigorosa e credível. Enquanto aguardamos pelas vossas respostas, e já começou a responder, muita gente já respondeu, concordar totalmente com a coordenação e integração da resposta dos cuidados de saúde, assegurar a coordenação e integração efetiva das respostas. Estava-me aqui a lembrar de um comentário extremamente importante do Dr. Mário, que falava da importância da integração dos vários interlocutores. Falava o Dr. Mário da resposta de saúde, sem esquecer a resposta, por exemplo, social e a resposta económica aos doentes. Assegurar o acesso adequado a cuidados e vigilância em saúde,
também toda a gente concorda, toda a gente concorda totalmente, o cumprimento das medidas preconizadas, a informação, a necessidade da boa informação, a informação fidedigna, rigorosa e credível. A doutora Elizabeth falava da importância de ter um pneumologista, um profissional da área, experiente, a partilhar os seus conhecimentos na televisão, portanto, no fundo, a colaborar para a literacia da população. Portanto, informação por profissionais que são credíveis e que dão a sua informação baseada na evidência. Muito bem, temos já toda a gente a concordar totalmente com todas as expressões e, entretanto, enquanto aguardamos que todos façam as vossas opções, as perguntas, eu começava por perguntar aqui ao Dr. Mário e começava já as questões. O Dr. Mário falou de várias populações, não só da população idosa, mas também outras populações de risco, falou dos profissionais de saúde, falou dos trabalhadores sazonais, mas falou também de um assunto que me é particularmente caro, e até a propósito do acesso à informação fidedigna, rigorosa e credível. O Dr. Mário falou do problema do estigma, ele próprio uma barreira ao acesso. Dr. Mário, eu gostaria de ouvir os três interlocutores, o Dr. Mário, a doutora Elizabeth e a doutora Auxiliadora. Como é que nós podemos trabalhar a informação evitando o estigma? Isto é, porque o estigma é ele próprio uma barreira e a forma como nós lidamos com a informação pode também, essa forma, levar a que haja criação de estigma. Nós temos, apesar de tudo, falamos de uma maneira, quando falamos do doente oncológico, em que tentamos evitar o estigma, mas quando falamos das doenças infecciosas, a comunicação social tende, de certa maneira, a arranjar culpados. Ou é a população migrante, ou é a população, agora são os jovens. Portanto, isso é, como o Dr. Mário disse bem, o estigma é uma barreira ao acesso. E se nós tivermos uma barreira ao acesso, nós não temos aquilo que qualquer um de vocês apontou como extremamente importante, que é o diagnóstico rápido. A adesão ao isolamento, a adesão a partilhar os contactos, que são tão importantes são para que haja o isolamento e que haja um corte da cadeia de transmissão. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião nesse sentido, isto é, como é que nós podemos reduzir o estigma e melhorar o acesso. Posso? Acho que todos devíamos falar sobre isso. É uma pergunta fabulosa, mas dava outro webinar, porque nós estamos a falar dos mecanismos comunicacionais. E quando se refere a que os jornalistas ou a comunicação social normalmente coloca determinadas tónicas na natureza das notícias, porque as notícias são efêmeras, são pontuais. E, portanto, um dia são os imigrantes, outro dia, se calhar, são os moçambicanos ou os angolanos, outro dia serão os ciganos, no outro dia são os caravanistas, as pessoas do Ovar, os alentejanos também já. Ou seja, há uma... Quando se noticia, há muitas vezes na notícia, embora seja disseminada por profissionais de comunicação, péssima comunicação. E o que nós temos que dar é a boa comunicação. Isso é bastante difícil, porque nós somos profissionais de saúde, nós somos profissionais de comunicação, alguns temos dados de comunicação acima da média, outros temos uma formação em comunicação, mas não somos grandes comunicadores. Portanto, temos que ter uma estrutura profissional de comunicação, isto é fundamental. De maneira a, por um lado, combater as falsas crenças e as falsas notícias e as notícias que são em si colocadas, mas é preciso conhecer os mecanismos das agências de notícias, da maneira como os órgãos de comunicação se comportam, como é que eles são influenciados, o que é que eles gostam de noticiar, o que é que eles gostam de noticiar. Eu costumo dizer que eles gostam de noticiar o insólito, o raro, o dramático, o terror, o drama, raramente transmitem boas notícias, o sucesso, mas eles gostam muito de estudos, curiosamente. Infelizmente, normalmente, como vocês sabem, grande parte dos estudos que têm grande impacto na comunicação social não têm qualidade e, curiosamente, também grande parte dos estudos com qualidade não têm grande impacto na comunicação social. Porquê? Estudos com qualidade são feitos por investigadores qualificados, e investigadores qualificados são prudentes.
são prudentes nas suas conclusões, não exorbitam o conhecimento que adquiriram do seu trabalho. E, portanto, uma estrutura profissional de comunicação é muito importante. E essa estrutura profissional de comunicação implica bons comunicadores, bom trabalho de comunicação e, acima de tudo, não mandar uma quantidade de mensagens enorme em simultâneo. Portanto, temos que nos centrar nas mensagens essenciais e repeti-las até a exaustão e, quando são mal transmitidas, retificá-las imediatamente. É preciso uma estrutura profissional de comunicação. Muitas vezes essa estrutura é tão exigente, eu vou dar o exemplo de Portugal na minha perspectiva. Por exemplo, a Direção-Geral de Saúde, ao manter durante tanto tempo conferências de imprensa diárias, de certa maneira estava a consumir recursos necessários para a intervenção, para uma estratégia comunicacional que não foi a mais eficaz. E, portanto, tem que haver profissionalização e objetivos muito claros de comunicação. Ok, doutor Mário. Deixa-me só dizer, e a mensagem fundamental da saúde pública é sempre a mesma, que é solidariedade. Exato. Solidariedade, parceria e trabalho em conjunto. E é sempre essa mensagem de solidariedade, de nós conseguimos, nós até temos o conhecimento técnico, nós profissionais de saúde, mas não conseguimos sem vocês. Nós estamos aqui para trabalhar convosco. Esse género de mensagens tem que ser transmitido. E outro é não associar imediatamente a patologia ou o risco a costumes, porque isso dá sempre mau resultado. Doutor Mário, temos aqui uma série de outras questões. Doutor Mário, só para desculpa. Temos aqui uma série de outras questões e eu vou tentar compilá-las porque tem muito dirigidas à doutora Elizabeth. Porque o que é que nós temos aqui? Há uma série de patologias, doentes de risco, e no fundo com a pandemia houve suspensão da atividade. E há uma série de perguntas que no fundo baseiam sempre a mesma. Okay, como é que o doente crónico teve acesso aos cuidados? A doutora Elizabeth falava da importância da monitorização destes doentes, da necessidade que eles mantivessem a medicação, o controle da sua doença crónica. Mas como é que conseguiu isso? Com a suspensão da atividade de rotina, como é que conseguiu, de certa maneira, ter esses resultados? Falava também da diminuição da recorrência ao serviço de urgência, e a questão que eu lhe perguntava é, eles não recorreram porque na realidade não precisavam, não recorreram porque tiveram medo, ou o que é que aconteceu aqui? De repente ficaram as doenças crónicas todas mais bem estabilizadas por causa da Covid? O que é que está aqui a acontecer? Portanto, como é que estes doentes, como é que conseguiu controlar estes doentes crónicos? Então, obrigada. As perguntas são realmente pertinentes. Quando eu falei da suspensão das consultas de rotina, foram todas suspensas com exceção dos doentes com patologia crónica. Porque eles têm um cartão, e um cartão de identificação da unidade hospitalar a que eles pertencem, então eles periodicamente iam a ter com o médico e nós estávamos sempre presentes para atender, dar a medicação para 2 a 3 meses e ao mesmo tempo eles davam-nos o ponto da situação da sua condição física. Portanto, os doentes crónicos não foi suspensa as atividades de rotina, ok? Em relação a eles. Os indivíduos com câncer, com DPOC, com hipertensão, com patologia cardíaca, com diabetes, porque era impossível. Portanto, essas continuaram nos diferentes níveis de atenção de saúde. Portanto, eu trabalho numa unidade de referência do hospital, mas nas províncias, no nível de atenção secundário e primário, manteve-se essa preocupação. Os doentes com HIV-Sida iam periodicamente levantar a sua medicação. Portanto, as vacinas iam-se mantendo, portanto, iam com regularidade. Contudo, devido aos medos, houve uma diminuição do acesso às urgências. Portanto, como se falou, e é verdade que nas unidades hospitalares, isso também a gente falou, era o local onde provavelmente iriam encontrar maior número de doentes com Covid e a transmissibilidade podia ser muito maior, as pessoas ficaram com medo. Portanto, eu não vou porque tenho medo de apanhar ali nesse local o Covid. E isto notou-se de um modo gritante nos primeiros 2 meses. Nós ficamos 4 meses de urgência. No terceiro e no quarto, já a tendência foi completamente diferente.
acho que o nível de consciência melhorou e o acesso foi aumentando e nós vimos no número de doentes admitidos diariamente à unidade, aos serviços de urgência. Neste momento nós estamos a fazer até um protocolo que vai começar já em agosto sobre o impacto do acesso ao serviço de urgências durante este período de emergência. Portanto, exatamente para a gente ver qual foi o impacto, não só nas comorbidades, como na mortalidade, comparando com o ano anterior. Não sei se eu respondi a todas as questões. Muito obrigada. Doutora Auxiliadora, há aqui algumas questões em relação à mulher e à criança. Como é que deve ser planeada a abordagem da mulher grávida, do parto, da criança que acaba de nascer em contexto de pandemia? Está em silêncio, doutora Auxiliadora. A pergunta se refere ao momento da atenção ao parto e ao nascimento e às alterações, né, de rotinas. O Brasil, como eu disse rapidamente, saiu de um padrão de práticas muito inadequadas e muito intervencionistas, né? Nós somos campeões mundiais de cesárea ainda, enfim, de 20 anos para cá, e as políticas públicas atuaram de forma muito intensiva, garantindo práticas adequadas, né? Do direito a um acompanhante, a menor intervenção, a mais protagonismo da mulher nesse momento, o direito do bebê estar com a sua mãe no pele a pele, o aleitamento na primeira hora, práticas que são muito consolidadas já, né, na Europa, mas que foram conquistas mais recentes do Brasil. O momento do susto aí e de compreender como é que isso tinha que ser ajustado para conceitos como menor circulação de pessoas, aerosolização, transmissão aérea e contato, houve uma preocupação muito grande no país de retrocesso nessas boas práticas, inclusive em alguns direitos muito básicos, como a mulher ter um acompanhante da sua escolha no momento do parto. Houve um enfrentamento bastante potente de técnicos, de pesquisadores, de gestores, né? E a gente hoje consegue ter diretrizes muito claras para isso. A gente diz assim, olha, tem que reduzir circulação de pessoas numa maternidade, porque tem umas que não podem deixar de estar, né? O médico ou a enfermeira que vai assistir o parto e o acompanhante dessa gestante, né? O portal de boas práticas que eu citei, ele foi uma ferramenta muito importante. A gente teve milhares de acessos, 200 mil por mês, enfim, para divulgar coisas muito básicas. Nada muda no cuidado inicial do bebê, a gente só tem precauções a mais, né? Mas sim, essa foi uma preocupação nacional muito grande, até porque, como eu disse, o Brasil está consolidando práticas adequadas no parto de risco habitual. Tenho aqui uma pergunta, Paulo, que me é particularmente cara, que é a tuberculose. E uma questão que é levantada pela OMS, inclusivamente, é que pode haver o risco de, com a Covid e com o afastamento dos doentes dos cuidados de saúde, com a cessação de alguma atividade clínica, que possa ter ocorrido um atraso no diagnóstico, que possa ter havido um abandono ao tratamento e que tenha havido também uma redução do número de doentes a fazer tratamento preventivo ou até uma suspensão do tratamento preventivo com consequências que nós ainda não teremos completamente, não teremos totalmente avaliadas. Gostaríamos de saber, faz-nos esta pergunta, há uma colega nossa que nos faz esta pergunta, e eu gostaria de também partilhar essa pergunta convosco. O que é que vocês esperam que tenha acontecido no vosso país? Aqui em Portugal ainda estamos a tentar perceber o que é que aconteceu. Houve uma redução do número de diagnósticos neste período. Se houve uma redução porque houve menos casos, ou se houve uma redução porque na realidade eles não foram diagnosticados e simplesmente vão estar a ser diagnosticados agora, estamos nesta altura a tentar perceber exatamente o que aconteceu, mas nós temos uma redução do número de diagnosticados, mas não tivemos um aumento do abandono.
porque os serviços de tuberculose mantiveram-se abertos e, portanto, continua a haver consulta, quer do diagnóstico, quer no tratamento preventivo. Mas, de qualquer maneira, houve uma redução do diagnóstico. Se foi porque as pessoas estiveram mais isoladas, que usaram máscara nos locais públicos, ou simplesmente tivemos um atraso do diagnóstico, ainda nos falta analisar. Mas gostava de perceber qual é a vossa percepção, particularmente no Brasil e em Moçambique. Muito obrigada. Eu acho que... Posso? Sim, por favor. Pronto, eu acho que esta é uma pergunta extremamente pertinente e nós já, como vocês devem saber, o tratamento da tuberculose é cuidado de saúde primários. Então, significa que propriamente, apesar de ser cuidado de saúde primário, é uma das patologias mais importantes no Hospital Central de Maputo, portanto, no hospital de referência. E face a isso que nós colocamos no hospital, nas portas de entradas, o diagnóstico rápido da tuberculose, porque o nosso peso da tuberculose multiresistente é muito alto, então nós temos o GeneXpert logo na porta de entrada. Ou seja, a ideia é diagnosticar e não, sempre que possível, não entrar o doente com tuberculose, quer seja sensível ou seja multiresistente, dentro do nosso hospital, portanto ficar hospitalizado, a não ser que tenha comorbidades que justifiquem o seu internamento, como insuficiência renal, diabetes, etc. Para diminuir a transmissão nosocomial da tuberculose dentro do hospital. Então, o que é que nós verificamos neste período, no local das emergências? O que nós verificamos que realmente no primeiro mês houve uma diminuição da capacidade de diagnóstico, porque houve menos pessoas que circulavam pelas emergências. Nós temos aquilo que a gente chama os oficiais da tosse. O oficial da tosse é o indivíduo que está nas portas de entradas e a nível do banco de socorros. Toda a gente que tosse, ele vai lá buscar antes de chegar ao médico, recolhe a expectoração e manda para fazer GeneXpert. Então temos o diagnóstico rápido, que é esta a ideia. O que é que nós verificamos? Que no primeiro mês houve uma redução dos pedidos do GeneXpert, mas nos 2 últimos meses houve um aumento. Porquê? Porque a primeira preocupação é que entrava alguém para ter a certeza que não era tuberculose e era Covid, pedia logo o GeneXpert. Então até reparamos que nos últimos 2 meses houve um ligeiro aumento dos pedidos de GeneXpert para tentar ter a diferenciação entre tuberculose ou Covid. Mas quando eu falo com os colegas do Programa Nacional de Tuberculose, e vocês devem saber, o nosso programa é extremamente robusto, sobre a preocupação em relação ao manuseio dos medicamentos, e o manuseio dos medicamentos foi feito de um modo muito criterioso, portanto o programa a nível primário não ficou cancelado, portanto mantém-se para garantir o acesso dos doentes. Como nós temos o DOT, o tratamento observado no primeiro mês, em que cada 15 dias o doente vai lá buscar os medicamentos, o que é que se fez? Aumentou-se o tempo, portanto o doente, para não ir cada 15 dias ao centro de saúde, ele levou medicação para mais de 1 mês, em relação à tuberculose. E garantiu-se que não houve uma perda desses doentes. Onde eles estão a notar, ainda não têm dados, mas estão a trabalhar sobre isso, é nos novos casos. Realmente a impressão que eles têm é que houve uma redução do diagnóstico dos novos casos. Portanto, mas manteve-se. O tratamento preventivo é um tratamento dos nossos tratamentos com menos adesão, quer com Covid, quer sem Covid. Começam, mas depois, ao fim de 2 a 3 meses, perde-se esses momentos. Então, também não tem ainda dados para comparar, mas a ideia também é que, em relação a esses, apesar da medicação ter sido dada por muito mais tempo, que houve uma diminuição e uma fraca adesão. Mas em relação aos novos casos, sim. Esses. Muito bem, doutora Elizabeth. O doutor Mário falou há pouco da importância da integração dos diferentes interlocutores. E a questão que eu gostaria de tentar que partilhasse connosco era como é que se consegue, que interlocutores é que é importante envolver na área com a saúde, interlocutores sociais, políticos, comunitários, quais são os interlocutores e como é que se consegue ser eficaz nessa integração desses interlocutores para conseguir resolver estes problemas da Covid, da tuberculose,
Qual é a sua experiência e que conselhos é que pode nos dar? Peço desculpa. Nós temos um fórum para essa articulação de fazer, que é a Proteção Civil. Microfone, doutor. A Proteção Civil portuguesa tem algumas particularidades, mas a nível local, a nível concelhio e a nível distrital, tem a participação das autoridades de saúde. Ou seja, nós estamos em articulação direta com as forças de segurança, com os municípios, com os serviços de bombeiros, com a segurança social e com as administrações de portos, por exemplo, com as forças de segurança e, portanto, temos essa plataforma e ela é utilizada com regularidade. Quando é utilizada com regularidade, que é o nosso caso, no Alentejo, quando chegamos a um momento de contingência, já toda a gente se conhece, já toda a gente sabe trabalhar e já toda a gente conhece os truques uns dos outros, por assim dizer. Porque há sempre algumas particularidades que temos que dominar. Há um pouco, como deve haver nos outros países, também a lei do empurra. Isso é com a saúde. Uma tendência, se é um problema de saúde, é tudo com a saúde e, portanto, os outros ministérios já não têm responsabilidade nenhuma. E acham também que, obviamente, que o dinheiro, que é escasso em todos os nossos países, infelizmente, também há de vir do Ministério da Saúde e não de outro qualquer. Mas, de qualquer maneira, já estamos habituados a isso e conseguimos trabalhar bastante bem. Depois, através desses parceiros, digamos, institucionais, nós podemos chegar ao melhor parceiro para articular a nível de uma pequena comunidade, conhecendo bem a realidade local e comunitária. Existem associações, quando existem, elas são muito úteis, associações locais, associações de desenvolvimento, as próprias juntas de freguesia, alguns, por exemplo, pessoas informais, por exemplo, aquelas pessoas, o dono do café, ou de uma loja que vende tudo, sabe normalmente a vida de quase toda a gente e tem muita influência em dar um aconselhamento. Outro parceiro muito importante são as farmácias, em termos de disseminação do conhecimento e de apoio, quem vende medicamentos. E há sempre protagonistas locais, algumas senhoras que são instrumentos de vigilância epidemiológica valiosíssimas. Eu estou a falar de senhoras, mas também há homens igualmente curiosos e motivizos. Portanto, é utilizando todas essas fontes da comunidade e maneira de intervir, mas acima de tudo ver como é que as comunidades funcionam e ter estratégias específicas para cada comunidade. Por exemplo, há coisas, eu vou falar da nossa comunidade cigana, por exemplo. Se for eu falar com eles, eu vou falar com o homem. Se for para falar com as mulheres, por exemplo, em termos de saúde materna, de puericultura, ou até de cuidado a prestar aos doentes, é melhor falar logo com as mulheres e não falar com os homens, porque elas é que são responsáveis por isso. É melhor ser uma senhora, que é mais eficaz, não é uma questão de género, de sermos nós mais capazes para isto ou para aquilo, do que as mulheres ou vice-versa. Não, é uma questão de eficácia. É assim que passa a mensagem, porque é assim que está estabelecida a cultura naquela comunidade. Aliás, de um modo geral, tudo quando seja prestação de cuidados é melhor falar com as mulheres, porque elas são muito mais competentes, têm maior capacidade de planeamento, elas é que providenciam, no geral, das comunidades o aprovisionamento da família e a distribuição racional dos recursos. Portanto, as mulheres são uma peça muito importante de qualquer estratégia de intervenção em grupos mais difíceis, até em termos de racionalidade de intervenção. Mas conhecer muito bem o terreno é fundamental, e para conhecer bem o terreno é preciso trabalhar antes, não é começar a trabalhar naquele terreno em situação de contingência. Isso então torna-se difícil ou quase impossível. Muito bem. Okay. Muito bem, Dr. Mário. Doutora Auxiliadora, falávamos há bocado da vigilância das crianças com doenças crónicas. Como é que se monitorizam estas crianças num contexto da pandemia? E a segunda questão, vão começar as aulas, e a doutora falou da problemática das aulas. Como é que se deve planear o início da atividade letiva? Está sem som. Não ouvi o finalzinho, Raquel, como? Okay. O planeamento do início da atividade letiva. Como é que nós podemos planear para reduzir o risco de transmissão da infecção?
mais uma vez, falando de um contexto brasileiro que é muito diverso, nós somos muitos países no mesmo país, né? Reiterar a nossa preocupação, mesmo a taxa de complicações em crianças sendo pequena, num contexto de um denominador enorme de crianças que temos, né? E isso se acresce a preocupação, e eu não estou falando só das crianças com condições crônicas, eu estou falando de um conjunto de crianças, isso se acresce a preocupação com o papel de crianças e adolescentes na disseminação do vírus, né? Esse é um debate importante aqui hoje no Brasil. O Brasil tem feito flexibilização e aberturas ainda num contexto de crescimento, né? É claro que a média nacional é de crescimento, ou pelo menos de uma estabilização num patamar muito alto. Existem contextos diferentes nos estados, nas cidades, mas não há, na minha visão, hoje, uma possibilidade de retornarmos às aulas em escala no país, né? Porque isso não é só a frequência das crianças e sua convivência com adultos no ambiente escolar, mas o que isso gera para a pressão nos transportes públicos, enfim, é uma cadeia de eventos que certamente contribuirá para maior taxa de contágio num país e em estados que ainda não têm taxas de contágio toleráveis, razoáveis, né? Não temos uma estrutura de ambientes escolares comparados aos europeus e nem aos americanos, norte-americanos, em termos da nossa rede pública, né, que é frequentada por a maciça maioria da população. Então, não são ambientes onde você possa distribuir muitas crianças, enfim. Precisamos de mais tempo para este planejamento. Um debate de uma reabertura em um mês ou mesmo em 2 meses, na nossa concepção, é um debate, seria uma decisão prematura. E temos observado o que aconteceu em países como a França, a Alemanha, volta escola, suspende escola. Isso seria um desafio muito grande para o Brasil. Eu não nego o impacto absolutamente negativo sobre a população de crianças brasileiras, particularmente as crianças da rede pública. Elas estão privadas de não só o aporte, né, do conhecimento na escola, mas de inúmeros outros fatores. Mas, neste momento, a gente não pode resolver um problema criando outro. É a minha avaliação. Muito obrigada, doutora Silvia. Aqui, eu queria fazer ali ouvir um comentário do Dr. Mário Jorge Santos em relação à compatibilização da estratégia do Fica em Casa e o impacto que isso pode ter sob o ponto de vista da progressão das doenças crónicas. Como é que devemos articular aqui a mensagem do Fica em Casa, movimente-se menos, e a questão da prevenção da hipertensão, da diabetes e das doenças crónicas, que estão na nossa mente especialmente ligadas ao exercício, ao caminhar, ao sair. Quer dizer, como é que vamos compatibilizar hoje essa mensagem para a nossa população? Eu não sou grande apologista da mensagem Fica em Casa. Eu sou mais apologista da mensagem mantenha o distanciamento e as regras de segurança. Porque o ficar em casa não só tem essas implicações, como o distinto homónimo enunciou, de certa maneira é um retrocesso enorme em relação a tudo o que sabemos sobre as doenças crónicas que não são prevenidas pela pandemia, portanto, elas têm tendência a agravar-se, como o impacto do ficar em casa, do confinamento, até do confinamento, às vezes só quase psicológico, na saúde mental é brutal. E nós temos reparado que durante o primeiro período de confinamento as coisas até correram mais ou menos bem, as pessoas aceitavam muito bem,
a maioria das pessoas não tinha problemas a nível de saúde mental. Quando esses períodos começam a alargar, quer o fica em casa, quer o isolamento social, no sentido de não haver interações sociais e não no sentido de manter uma série de procedimentos de segurança, isso tem um impacto brutal sobre a saúde mental e também sobre a receptividade que as pessoas têm em relação às mensagens de saúde. Eu costumo dizer que regras de segurança ou exigências excessivas e impossíveis de cumprir são o pior inimigo da segurança. Eu penso que devemos manter o equilíbrio, promover a atividade física recomendando-a, nomeadamente com esquemas organizados de atividade física, por exemplo, as pessoas irem a pares, deslocarem-se em determinados trajetos seguros, caminharem, utilizarem, por exemplo, a bicicleta, mantendo determinadas regras. É preciso também ter cuidado porque algumas atividades físicas não são muito compatíveis com o uso de máscara, pode ser perigoso, então aí tem que ser, nomeadamente, tudo aquilo que exija grande esforço físico, alguns exercícios físicos, portanto tem que ser praticadas de uma maneira isolada, obviamente, mas há um equilíbrio que é preciso estabelecer e, mais uma vez, precisamos do apoio de outros profissionais, que são os profissionais de educação física, que nos podem ajudar a indicar qual é a melhor solução para esse compromisso. Mas, quanto a mim, tudo isto é uma questão de bom senso e de compromissos. Nós não podemos desequilibrar tudo o que temos só por causa do Covid. O Covid é uma situação grave, é preocupante, está nas bocas do mundo, mas o resto da patologia não deixou de existir por causa do Covid e, portanto, vamos ter que arranjar soluções para viver com ele e, infelizmente, na minha perspectiva, viver com ele durante alguns anos até termos soluções efetivas que ainda não temos, nomeadamente uma terapêutica específica e uma vacina. Estamos a terminar, vamos pedir à doutora Filomena para terminar a sessão. Havia um dos assistentes perguntava se nós tínhamos que ficar apenas com o isolamento, o distanciamento físico, a higienização das mãos e a máscara, ou se vinha aí uma vacina. O doutor Mário respondeu à questão, a vacina vai tardar, não temos tratamento específico e, portanto, estas medidas que já conhecemos bem até à exaustão, a distância física, usar a máscara em ambiente fechado, a higienização das mãos e das superfícies, a distância é fundamental. E a etiqueta respiratória é fundamental, até mesmo ser cumprida durante os próximos tempos, que serão ainda longos. Ia pedir à doutora Filomena para terminar a sessão, agradecendo desde já ao meu colega moderador, o doutor Mário Fernandes, e a todos os palestrantes, e agradecendo mais uma vez esta iniciativa que foi excelente. Doutora Filomena? Muito obrigado a todos e muito obrigado mais uma vez por um amável convite. Bem-aja. Não sei se a doutora Filomena está aqui, penso fazer o encerramento. Estou sim, senhora. Ok. Muito obrigada por me ter dado a palavra. Primeiro que tudo, boa tarde a todos. Queria também agradecer a todos os intervenientes deste seminário, que, quanto a mim, foi de grande qualidade, como os seminários que temos vindo a apresentar e que corresponderam exatamente àquilo que nós gostaríamos. E que penso que o público também. E queria agradecer também ao público que está a assistir ao seminário. Queria só dizer meia dúzia de palavras, porque este é o nosso último webinar, ou seja, chegamos ao fim das nossas 2 séries de webinários sobre Covid-19, num total de 11, a que juntamos 2 especiais sobre diplomacia em saúde. A nossa intenção desde o início foi a de fazer chegar a todos quantos nos seguiram, e foram muitos no Facebook, no YouTube e em direto, a informação atual e correta sobre esta pandemia. Esse foi o objetivo principal no meio de tanta informação que se tem sobre Covid-19 ao longo dos tempos, alguma das quais não é ideal e não é correta. Isto nós só conseguimos, o IHMT e todas as pessoas da organização, só foi conseguido devido à grande qualidade de todos os oradores e moderadores que tivemos ao longo deste tempo. Sem os nossos convidados isto nunca teria sido possível. E portanto, tendo isto em consideração, eu queria neste webinário final, em nome do IHMT e da APA, agradecer a todos quantos participaram como ouvintes
e a todos quantos nos deram o prazer de responder às perguntas, de moderar os seminários, e foram muitos. Foram cerca de 70 pessoas que nós tivemos aqui ao longo deste tempo a moderar e como oradores nos webinars. Gostava também de agradecer em nome do IHMT à APA, esta iniciativa conjunta, que correu muito bem. Eu acho que ao longo do tempo nós divertimos-nos bastante a fazer estes webinars. Há bocadinho comentávamos em WhatsApp que íamos sentir falta das sextas-feiras, que era o dia em que nos encontrávamos aqui. Também ao Centro Ciência LP e à comunidade dos médicos de língua portuguesa, o apoio que nos deram. Por outro lado, também não queria deixar de agradecer, por último, mas todos sabemos que muitas vezes os últimos são os primeiros, a toda a equipa que nos ajudou na organização destes webinars, que foram muitos. Eu não vou dizer quem são, as pessoas sabem, eu já demonstrei o meu agradecimento ao longo deste tempo todo e continuarei a demonstrar. E agora, na despedida, só queria dizer um até à próxima, porque eu penso que teremos outros webinars, se não for na área da Covid-19, noutras áreas de interesse, e portanto resta-me dizer a todos o meu muito obrigada e umas boas férias, porque eu penso que está quase toda a gente, se não foi, a ir de férias. Não. O microfone. Nós estamos no inverno, vocês estão no verão, nós estamos no inverno agora também. Eu acabo hoje as férias, estou forçado. Eu me sinto férias, não quero ouvir falar dessa palavra. Então, aos que vão de férias, umas boas férias, aos outros bom trabalho. Muito obrigado. Deus. Nós ainda. Pois é. Deus então. Miguel? Obrigada. Eu não sei se o Miguel não quer dar uma palavrinha, o Miguel Lopes. Da APA, da parte da APA. Eu só aproveitava para reiterar as palavras com as quais nos brindaste, Filomena, da parte da APA, e em meu nome particular foi obviamente um prazer este trabalho que desenvolvemos ao longo destes 3 meses. 3 meses que pareceram muito mais do que 3 meses, mas em que eu penso que conseguimos juntar esforços para partilhar conhecimento e agradecer obviamente a todos aqueles que desde a primeira hora se mostraram disponíveis para estar aqui estas sextas-feiras, e dizer que contamos com participantes de todo o mundo, e quando eu digo todo o mundo, de todos os continentes, desde a Ásia, a Oceania, a África, obviamente, que era o destino principal, ao Brasil, que participou sempre incondicionalmente nos nossos webinars, e portanto é com grande satisfação que a APA também se juntou a esta iniciativa, e fica o desafio ao IHMT para futuras iniciativas, assim haja obviamente interesse de todas as partes. Muito obrigado a todos. Dizer também que o conteúdo deste webinar está disponível para ser visualizado a qualquer altura, em língua portuguesa, no canal APA no YouTube, que é de acesso universal e gratuito. Temos 13 webinars com conteúdos diferentes, com muita partilha e muitos esclarecimentos que esperamos que sejam úteis, não só no presente, como no futuro, sempre que houver necessidade de rever e consultar essa informação. Obrigado a todos e até breve. Vou-vos pedir só que avaliem este webinar como fizemos com todos os outros. Obrigada. Obrigado, Filomena. Apresentar.